graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar na casa do Senhor, presencialmente. Infelizmente, vendo a igreja vazia, apenas com a equipe, com o pessoal que tem abençoado a minha e a sua vida, vindo à igreja, gravando, transmitindo, junto com o pastor Miguel, com a pastora Carol, o pastor Clebson. Mas chegará um dia que, e eu espero que seja breve, que nós possamos nos encontrar o quanto antes para matar essa saudade. Não só no drive-thru, um culto onde a gente assiste de dentro do carro, mas onde a gente possa se ver, se tocar, se abraçar. Eu achei que eu não ia chorar, mas eu não vejo a hora de poder encontrar cada um de vocês, tá juntinho. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou no celular, no computador, não sei como você vai fazer. No livro de Efésios, capítulo 4, apenas o verso 1 e 2, onde Paulo fala sobre a unidade. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Senhor Deus, eu quero entregar mais uma vez esse culto nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos juntos, Pai, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, independente de onde estamos e o que estamos fazendo. Que nós possamos estar concentrados na tua palavra, ouvindo a tua voz, sentindo a tua presença, nos atentando a tudo aquilo que o Senhor quer falar comigo e com os meus irmãos e irmãs. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Esse texto, eu utilizei apenas esse versículo na sexta-feira para trazer uma palavra para um grupo de jovens de uma outra igreja da nossa denominação. E uma coisa que Deus foi falando fortemente comigo durante a semana para eu levar essa palavra é suportar-vos uns aos outros. Enquanto eu preparava a palavra de hoje, do livro da carta de Paulo a Filemon, Deus me trouxe à memória agora, enquanto eu orava, pouco antes de começar a transmissão, pouco antes de eu subir aqui. Ele me trouxe esse versículo mais uma vez à minha memória, mostrando que Paulo já tinha falado ao povo de Éfeso a necessidade de suportar um ao outro. E uma das coisas que eu falei foi que suportar não é somente ser suporte como uma bengala, onde a pessoa tem a necessidade, ou por uma dor, por um sofrimento, ou por uma queda, ela ser erguida novamente. Mas que suportar também faz com que a pessoa continue a crescer. É como um galho que ele está crescendo para o lado errado, e você fala assim: não, você não pode crescer para o lado, você tem que crescer para cima. E aí você pega e suporta ele, amarra ele no tronco firme, coloca um suporte para que ele volte a crescer de forma horizontal. Que a palavra de hoje e o texto escrito de Filemon, a carta de Paulo a Filemon, traz essa lembrança, esse pensamento também para cada um de nós. Eu não vou ler a carta por inteiro, e por isso eu li o versículo de Efésios. São apenas 25 versículos, essa pequena carta que é considerada uma pérola
das cartas de Paulo. Uma carta pessoal a um homem que provavelmente que, pelo que a gente estuda, ele mora em Colosso. E lá ele foi convertido, possivelmente pelo próprio Paulo. Então, Filemão, após ser convertido, ele que era um homem de posses, de riquezas, que possuía escravos, ele começa em sua própria casa o que a gente chama hoje de célula, ou um grupo de discipulado. Ele começa em sua casa, ele transforma a sua casa em um ambiente de culto a Deus, de estudo, daquilo que Cristo nos ensinou até os discípulos, até Paulo. Agora ele está transmitindo para outras pessoas, para que essas pessoas conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E o legal dessa carta é que ela só possui apenas 3 personagens: Paulo, que escreve a carta; Filemão, que é aquele que recebe a carta; e Onésimo, que é a pessoa em quem Paulo fala na carta. Onésimo, ele era um escravo da casa de Filemão. Onésimo era mais um dos escravos de Filemão. E aí, dentre as pesquisas que a gente vai fazendo, os estudos, a gente percebe, não fica muito claro o que acontece para Onésimo sair de casa. Alguns falam que ele rouba alguns pertences de Filemão e sai fugido. Lembrando que Onésimo até esse momento não era convertido, ele não conhecia a Jesus Cristo. Filemão já. Quando Onésimo foge, ele procura abrigo. E aí ele encontra na prisão Paulo, que mesmo aprisionado, transmite aquilo que foi aprendido através do Espírito Santo de Deus. Paulo, mesmo aprisionado e impedido fisicamente de sair do ambiente onde ele estava, nada impedia ele de transmitir aquilo que lhe foi ensinado. Ainda que preso, Paulo continuava a transmitir a verdade e a vida. Paulo continuava a ensinar o caminho em que as pessoas deveriam andar. Onésimo então chega na prisão, talvez porque ele tenha sido pego pelos guardas, ou simplesmente porque ele se entregou. Não sei, não é claro isso. Mas quando ele chega até Paulo, Paulo o acolhe e cuida, começa a tratar de Onésimo e mostrar quem é Jesus Cristo. Paulo começa a ensinar Onésimo a verdade e trazer vida para ele. Paulo começa a ficar cada vez mais próximo de Onésimo. E aí onde fala em sua carta a Filemão, dizendo que ele está tão ligado como está muito próximo do seu coração. É como se fosse um só coração. Onésimo, então, se converte e entende quem ele é. Paulo, então, fala para Onésimo, eu percebo a carta mais ou menos assim: Onésimo, agora que você sabe quem você é, você precisa voltar para casa, você precisa reconciliar com aquele que é seu Senhor. Onésimo deve ter ficado desesperado nessa conversa com Paulo. Falou assim: como é que eu vou fazer isso, Paulo? Se eu voltar para lá, Filemão tem o direito, como meu Senhor, de me chicotear, de me amarrar, cuspir, xingar, bater. E não só isso, ele teria o direito de me matar. Eu imagino o desespero de Onésimo quando Paulo fala: olha, está na hora de você voltar para Filemão. Está na hora de você voltar para onde você estava.
como um ambiente físico. Mas agora, Onésimo, você volta para lá entendendo quem você é e quem Jesus é na sua vida. Você precisa voltar para o ambiente da sua convivência para que as pessoas reconheçam quem Deus é através da sua vida. Eu imagino Onésimo aceitando, mas assim, mas Paulo, tá bom, só porque eu confio em Deus. Isso são conjecturas que eu estou fazendo. Essa conversa fictícia que eu estou contando não está escrito nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas Paulo, como sábio que era, escreve uma carta, dizendo a Filemão, no verso 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, quanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo aquece o coração de Filemão, mostrando que as atitudes dele, a atitude daquele homem, senhor de vários escravos, dono de muitas riquezas, a atitude dele de abrir a sua casa para falar daquilo que Jesus Cristo fez na própria vida, tem aquecido o coração de muitos outros, tem dado a esperança a muitos outros que ainda começaram a caminhar com Jesus. Eu vejo o Filemão pegando essa carta e fala assim, nossa, eu tenho que continuar. Eu não posso errar, eu não posso tropeçar, eu tenho que continuar mostrando para as pessoas quem Cristo é através da minha vida. E aí Paulo continua escrevendo a carta e aí fala de Onésimo. Falou assim, eu vou mandar ele de volta para você. Filemão deve ter batido o olho e falou assim, eu vou bater nele, vou matar ele porque ele me roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, e a lei permite que eu até mate. Mas aí ele traz à memória as palavras de Paulo. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aquilo deve ter batido como uma flecha, sabe? Passado todas as armaduras possíveis que Filemão estava segurando, até o escudo dele. Filemão deve ter se quebrantado. E aí eu quero trazer para vocês, nesses 3 personagens, alguns aspectos da nossa vida. Algumas necessidades que nós vivemos em nossa vida. O primeiro personagem que eu falo é de Onésimo. Onésimo tinha cometido um grande erro. Tinha fugido da casa do seu senhor. Não importa porquê, não importa como, ele fugiu do seu dono. Agora ele precisava voltar para fazer uma coisa: pedir perdão. Quem de nós aqui hoje, assistindo em casa, presente, que vai assistir daqui 1, 2 dias, 2 horas, enfim. Quem de nós não necessita de perdão por por um erro que a gente cometeu? Quem de nós não tropeçou em algum momento da nossa vida? Ou fez algo que feriu e machucou alguém? Ou como Onésimo, roubou algum bem material? Ou emocional também. Porque a gente, quando fala de roubo, a gente pensa simplesmente em coisas materiais, como se alguém viesse aqui, roubasse meu copo de água, roubasse o meu celular. Mas não, a gente esquece que as pessoas podem roubar sentimentos umas das outras. E aí quando você rouba um sentimento, você aprisiona aquela pessoa. Você quer um exemplo claro disso? Um relacionamento. Quando você
você dá expectativas em uma pessoa, cria sonhos, constrói planos, e você simplesmente pega e fala assim, não, isso não é mais o que eu quero, eu simplesmente vou embora, e abandona aqueles sonhos, aqueles planos, de anos às vezes. Essa pessoa que foi abandonada, ela se sente ferida, se sente amargurada, e às vezes ela fica aprisionada por um sentimento, e acaba nunca mais querendo um novo relacionamento. Ou busca em vários relacionamentos aquilo que ela perdeu. Nós temos dois ambientes, dois espaços nessa linha. Aquele que feriu e precisa pedir perdão porque feriu, mas também é aquele que foi ferido e precisa liberar o perdão. Porque ao liberar o perdão, você libera aquela pessoa para continuar a vida dela, e você continua a sua, sem aprisionamentos, sem amarras, sem algo que te segura num ambiente, numa história anterior. E esse é o personagem de Filemon. Filemon não necessariamente precisava pedir perdão a Onésimo, ele não tinha obrigação nenhuma, mas por tudo aquilo que ele havia aprendido com Jesus Cristo, através da vida de Paulo, sobre como cuidar, sobre como demonstrar amor a todas as pessoas, independente da sua classe, independente da sua função. Não era só aqueles que estavam com ele em sua casa, ouvindo a voz de Deus, mas aqueles que trabalhavam para ele como escravos, que eram funcionários obrigados a trabalhar. Filemon necessitava liberar perdão para Onésimo por tudo aquilo que Onésimo fez a ele, e Onésimo pudesse dar continuidade, dar outros passos em sua vida. Mas Filemon também necessitava entender que ele precisava tratar não só Onésimo diferente, mas também todos os outros escravos. Todos os seus familiares, seus amigos, as pessoas que estão caminhando ao seu lado. Filemon, nessa carta, ele precisa compreender que ele necessita de liberar perdão porque Onésimo cometeu um erro. E agora ele precisa voltar a viver. Um terceiro personagem, e aí o escritor da nossa carta, o apóstolo Paulo. Paulo nesse momento, nessa carta, nessa história, nesse ambiente em que nós estamos contando, ele não precisa pedir perdão. Ele também não precisa perdoar. Paulo poderia ser retirado dessa história. Paulo poderia ficar quem? Paulo poderia continuar lá na prisão, esperando o que ia acontecer. Paulo podia ser alguém que fica sentado no banco e vê que existe um problema na sua frente e fala assim, esse problema não é meu. Paulo é aquela pessoa que vê dois irmãos se estapeando e olha e fala, o que eu posso fazer para ajudar? Quantas vezes eu e você temos visto problemas, visto dificuldades, pessoas com relacionamentos feridos, sentimentos quebrados, corações quebrados. Nós olhamos e falamos assim, esse problema não é meu. Tem um grupo de teatro, eu não vou lembrar o nome, que eles fazem várias esquetezinhas. É bem legal. E uma dessas esquetes é sobre um problema. É um banco de uma praça
e uma caixa grande. Nessa caixa está escrito problema, ou algo assim. E aí tem uma pessoa sentada no banco, um segundo vem e senta, abre o seu celular e de repente a caixa balança assim. Aí ele olha assustado, fica quieto. Aí de repente volta, continua o que estava fazendo, a caixa balança novamente. Ele assusta, aí balança a pessoa que está do lado dele e fala assim: o que é aquilo ali? Aí a pessoa olha para ele, olha para a caixa: ah, aquilo ali é um problema. E volta a ler o seu jornal. Essa pessoa pergunta para ele, fala assim: mas problema de quem? Ele fala assim: não sei, mas não é meu. Mas você não pode fazer nada? A gente não pode fazer nada? Você, é um problema. O que eu vou fazer? Deixa lá. Uma hora ele se resolve. Paulo poderia ser essa pessoa que chegou, viu o problema e falou assim: é só um problema, deixa lá. Mas não, Paulo olha a situação de Onésimo, ouvindo aquilo que Onésimo tinha para dizer, identifica e fala assim: eu conheço Filemon, eu sei o coração dele, eu sei o que ele tem feito, e eu sei que quando eu escrever uma carta, ele pode sim receber você, e ele mais receber, Onésimo, ele pode te tratar diferente, te dar a oportunidade de mudar a sua história. Eu gostaria muito, Onésimo, que você ficasse aqui, me ajudasse a pregar, me ajudasse a falar de Cristo, mas é importante que você volte também, porque lá as pessoas te conhecem, lá as pessoas sabem quem você é. Jesus conta nos evangelhos, tem uma história, onde o homem endemoniado é liberto por Jesus, e aí ele quer seguir a Cristo. De repente ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, obrigado, eu te amo tanto, que agora eu quero seguir você. Aí Jesus pega e fala para ele, fala assim: amado, eu te amo, eu estou usando todas as minhas palavras, eu te amo, mas é necessário que as pessoas que você fique aqui na sua cidade, porque por anos e anos as pessoas viram você como um endemoniado, as pessoas por anos e anos viram você como um problema, as pessoas por anos e anos viram você como alguém que não poderia ser tocado, que as pessoas não poderiam falar, porque você era agressivo, você era uma pessoa irritadiça, você não era, você era muito orgulhosa, você não ajudava ninguém, pelo contrário, você só atrapalhava a vida da comunidade. Agora as pessoas precisam reconhecer em você aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. E essa história se repete na vida de Onésimo. É necessário que Onésimo volte, para que haja perdão na vida dele, mas para que Filemon também cresça na sua vida. Bruno, mas você começou falando de Paulo e falou que ele poderia ser alguém que poderia ser tirado dessa história. Sim, porque Paulo não precisava pedir perdão, nem ser perdoado. Mas Paulo é necessário nessa história, porque ele é ponte entre duas vidas. Paulo transforma a vida de Onésimo, mas não só a dele, mas também a de Filemon. O que eu convido você, meu irmão, minha irmã, é que nessa manhã perceba que se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Mas se você não precisa pedir perdão, você não precisa perdoar, mas você conhece um problema, auxilie, seja a ponte, transforme a vida dessa pessoa. Seja você o sal e a luz
que Jesus tanto tem te ensinado, tanto tem falado para você. Você não é qualquer um, você é um amado, uma amada de Cristo. Você é alguém que foi transformado e que agora necessita transformar. Aí você vai falar para mim, fala assim, Bruno, você está falando isso porque Paulo é Paulo. Paulo não precisou, não cometeu erro. Engano seu. Paulo, lá em Atos 9, a gente conhece a história dele. Paulo, ele era um dos que perseguiam a igreja. Paulo viu Estevão ser apedrejado em sua frente. Estevão morre aos seus pés. Em um momento, indo à caça, desculpa a palavra, parece pesado você falar uma caça, mas era exatamente o que Paulo queria fazer. Ele soubesse que lá em Manaus tivesse alguém que seguia Jesus, e ele falou assim, não, essas pessoas não podem seguir, eu vou pedir uma carta e eu vou lá pegar elas. Estava fora da jurisdição, e por isso era necessário ele pedir cartas para ir a Damasco. E aí ele vai longe para buscar aqueles que ele tanto perseguia, que ele caçava. Mas Paulo, no meio do caminho, tem um encontro. Ele é cegado e ouve a voz de Jesus. Paulo ouve aquilo que Cristo queria para a sua vida. Às vezes é necessário nós sermos cegados, sermos feridos, aprisionados, como nós estamos hoje. Às vezes o sentimento que você está na sua casa pode ser o que eu estava no começo dessa pandemia. Um sentimento de aprisionamento, de prisão, não só física, mas emocional. Paulo é cegado, mas em um momento, Ananias chega até ele, após alguns dias, e ali ele ora por Paulo, e Paulo abre seus olhos. Eu vejo esse tempo de cegueira de Paulo, até que a chegada de Ananias fosse presente onde ele estava, como um tempo de Paulo lembrando tudo aquilo que ele fez, todos os erros que ele cometeu. Um tempo de pedir perdão por perseguir aquele que tanto ele buscava, nosso Deus. Ele só não havia reconhecido quem era Deus, através da vida de Jesus Cristo. Paulo precisava recomeçar, e para isso ele teve a figura de Barnabé. Porque quando Paulo chega lá em Jerusalém, junto aos discípulos, aos apóstolos, eles não reconhecem Paulo como um apóstolo, como um discípulo de Jesus, mas reconhecem Paulo como um perseguidor. Mas Barnabé o apresenta aos discípulos, aos apóstolos. Barnabé foi a ponte de Paulo e os apóstolos. Barnabé foi aquele que pegou Paulo, abraçou em meio aos seus erros, falou assim: Paulo, vem comigo, vamos junto, que eu vou te levar até lá, a gente vai conversar com eles vão entender o que você fez, porque isso já foi, é o seu passado, não dá para mudar. Aconteceu, mas agora você precisa recomeçar, você precisa dar continuidade na sua vida, agora entendendo quem Jesus Cristo é. E por que eu estou falando da história de Paulo aqui? Porque Paulo foi o que Barnabé foi para ele. Paulo foi para Onésimo e para Filemon o que Barnabé foi para ele e os apóstolos. Você pode nesse momento não estar como Paulo ou como Onésimo,
sendo excluído do ambiente porque você cometeu erros, por erros seus mesmo, que você precisa reconhecer muitas das vezes. Mas se você tiver cometido algum erro, peça perdão, continue a sua vida, não pare, não fique olhando para trás, assim, mas eu errei tanto, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Não, coloca uma pedra naquele momento, ora ao Senhor falando, Senhor, até aqui eu errei, mas a partir daqui eu não vou errar mais, porque eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Peça ajuda, convide Paulos para ser a ponte que você tanto necessita. Você reconhece problemas na vida dos outros e entende que pode ser mão de Deus, que essas pessoas buscam ajuda. Seja ponte, seja aquilo que Deus te chamou para ser, sal e luz. Seja a verdade, seja a vida. Demonstre, mostre o caminho onde essas pessoas precisam continuar as suas vidas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, pensando não se você é Onésimo, ou se você é Filemão, ou se você é Paulo, mas que você pode ser os três em todo o momento. Você pode sim estar necessitando de pedir perdão, você pode ao mesmo tempo necessitar de perdoar, e ao mesmo tempo ser ponte para que haja solução. Você pode ser suporte. Seja manso, seja paciente, seja humilde para ouvir e seja suporte para a vida do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos, dos seus amigos, mas aqueles que você também não gosta e não gostam de você. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, rendemos louvores ao Teu nome, Senhor, porque reconhecemos quem Tu és, Pai. Reconhecemos que o Senhor é tudo em nossas vidas. Entregamos o nosso coração a Ti, entregamos a nossa mente a Ti. Pai Santo, traga-nos à memória aquilo que temos errado, não para que nós ficamos em sofrimento, Pai, mas que nós possamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão por eles, Pai. Meu Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, que nós não venhamos ficar com rancor, com ira. Meu Deus, que nós possamos liberar esse perdão, que essas pessoas possam recomeçar as suas vidas, e nós possamos dar continuidade na nossa, Pai. Meu Deus, agora eu te peço, para que o Senhor traga até nós pessoas com problemas. Sim, Pai, traga para cada irmão e cada irmã nossa, pessoas com problemas, para que elas possam demonstrar quem Tu és, para que cada um de nós possa ser ponte na vida dessas pessoas, que através da nossa vida, Pai, nós possamos apresentar o Teu nome. Meu Deus, eu te peço, com muito cuidado, com muito amor, nos ajude a ser ponte, Senhor. Como Barnabé foi para Paulo e os apóstolos, como Paulo foi para Onésimo e Filemão, da mesma forma, nós possamos ser pontes para aqueles que necessitam. Em nome do Seu Filho Jesus, ajuda-nos a ser suporte, Pai,
para todos e todas que precisam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.